Eu já falei não algum dia? Então não preciso perguntar. Tá certo? Lógica, né? Racional. Estou abreviando as coisas para diminuir o trabalho. Simplificar. Energizado. Homo sapiens energizado. Fica bom? Deixa eu ver, peraí. Com S. Mas Energizador. Sim? Ele vai fazer. Tá bonito, tá bonito. Você tá muito criador, Ele vai fazer. muito criativo. Eu vou falar nisso. 120 anos. Lei Áurea. E outra coisa, 120 anos. Eu vou falar que isso aí é o símbolo da liberdade de vocês. Minha não. Eu estou preso a vocês. Você sabe que os escravos vendiam os escravos, né? Quem começou todo esse negócio de escravidão foi o próprio escravo evolutivo. Os impedimentos ao EV, a desamarração energética. Agora,
o perdurarismo evolutivo de quem não pratica o EV. Quer dizer, o desperdício. A sinalética energética para a psique pessoal. A central extrafísica de energia. A mobilização básica de energia. E por aí vai. Nós temos aí 6 páginas. Eu quero dizer para vocês que, como isso aqui ocorreu lá na hora que foi digitar, tem umas coisinhas que não estão corretas, não. Tem um A nas sensações, no fim da linha, e tem também todo o parágrafo de alerta que está solta a frase. Eu não escrevo assim. Isso aí é processo do computador que correu. Agora, hein? Tem o quê? Tem. Tem umas coisas que precisa de acertar. Agora, os fatos apontam ser a interassedialidade doentia, a maior patologia da humanidade na Terra. O EV e a projeção consciente deslindam todos os casos de assédios interconscienciais. Qual a qualidade do EV executado por você? Qual a finalidade do EV aplicado por você? Você está satisfeito com a auto-performance energética? Agora, eu quero dizer para vocês que tem uma série de considerações aí, e nós temos aí 35 logias e tem 4 máximos. A Rosa, se quiser, pode trabalhar aí com a sinonímia e a antonímia, não é isso? Ou antonimologia, tá certo? Agora, há muita ponderação aqui sobre os assuntos e vários aspectos. Eu usei aqui uma série de experimentos, dos 700 experimentos, tem várias coisas. Agora, você sabe, tem um monte de livro meu que fala em EV. Eu não coloquei bibliografia aqui para não aumentar mais o texto. Tem muito material ainda mais do que isso. Agora, aqui é importante ver, nas indicações, é página 57, número 11, auditório. A pessoa deve fazer o EV ao sentar-se no auditório para ouvir o conferencista ou o artista. Tá certo? Vocês fazem isso aqui? Não, é só uma pergunta. Não precisa me responder. Mas se você não faz, você está errado. Então eu estou só falando uma coisa bem prática dentro dos meus textos de ganchos didáticos para falar com vocês. Olha bem, vou repetir. Página 57, número 11, lá das indicações, auditório, que é justamente o processo da tertúlia, tá certo? Agora, gente, eu vou aproveitar, enquanto vocês... Hoje vocês têm muita coisa para estudar e para ler, né? Mas, olha, tem aqui uma pergunta que é o seguinte. Fiz uma TC de crânio, deve ser tomografia computadorizada, né? Que revelou calcificação da pineal e plexo corioide. Isso pode ser resultado do bloqueio energético cronicificado e dificultar o desenvolvimento da projetabilidade lúcida do parapsiquismo? Tenho 52 anos. Olha, em primeiro lugar, pode ser sim, mas a vontade supera esse processo de vida descoincidência. Se a pessoa descoincide com a intenção dela e a vontade decidida, as energias conscienciais superam esse processo. A descoincidência, ela deixa o corpo. Esse corpo pode estar doente, esse corpo pode estar equilibrado. Se a pessoa descoincidiu, se a lucidez é grande e se a vontade é forte, ela supera isso. Lá no Projeções da Consciência eu mostro aquela menina que era retardada, total. Ela falou, não, lá eu não apito nada. Aqui eu apito. Ela saía do corpo para poder ter liberdade das coisas dela. Entende? Então o problema aqui que eu quero falar com essa senhora é isso. Observe o seu caso, não desanime. Faz força com o EV que ele vai superar o processo da calcificação. Agora, como eu estava falando aí no início, hoje é o dia de vocês da libertação dos escravos, 13 de maio. Parece que foi 1888, quer dizer que agora é 120 anos, né? O negócio. Então, é a sincronicidade com o estado vibracional que vocês escolheram anteontem. Agora, isso está dentro da cronêmica e da simbologia. Está muito dentro como sincronicidade. Eu estou fazendo a interpretação do processo. Agora, outra coisa. Tem aqui umas coisas rápidas para falar. Isso aqui, ó, arquivo secreto do Opus Dei. Eles estão publicando aqui, tem uma editora que está publicando isso.
Agora, o que é engraçado é que tem umas coisas a favor e umas coisas contra. Eu nunca vi um negócio desse. E outra coisa mais estranha ainda. Lá na contracapa da revista está cá, A Derradeira Esperança, falando sobre o livro psicografado. Junto com a revista que está falando do Opus Dei. Eu não estou entendendo mais nada. Será que tem algum espírita no Opus Dei? Eu não sei mais nada disso aqui. Nas principais livrarias. Ou se não é o seguinte, essa Mythos Book, que é o que está publicando isso, é a mesma, né? Então eles estão fazendo propaganda, é a mesma da revista, é a mesma do livro, então o negócio ficou desse jeito. Outra coisa, tem aqui também propaganda sobre aquele negócio de segredo, que está na moda, qualquer coisa falando de segredo. Mas que é engraçado, é engraçado. Se alguém quiser ver, o Opus Dei está aqui. Uma outra coisa também, que eu achei bacana, esse aqui é interessante. É Universo Espírita, é uma revista que tem por aí. Esse é o número 53, parece. 53. Agora, o que se passa? Aqui está falando um negócio que isso aqui, ó, já era conversa de muitos anos. Transplantado se mata depois de receber o coração de um suicida. Então é o problema da energia, que é bom a gente examinar. Se alguém quiser ver isso aqui, eu não estou pagando nada, não estou cobrando nada. Agora, eu quero dizer para vocês que a revista tem aqui um erro a respeito de livro. Eles estão falando sobre projeção consciente, fala do Moldon, fala do Carrington, fala do, sabe, fala da Monroe, fala da Ivone Pereira, fala do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, depois põe Mecanismo da Mediunidade de Ivone Pereira da Fé. Está errado, não foi ele que recebeu. Esse é do Chico Xavier. Agora, outra coisa para vocês. A ciência pode ser um agente de transformação social. Isso aqui é a revista Caros Amigos, e quem está até na capa é ele de novo, é o Niconelis, lá de Natal, que é lá do Siddhartha, que é a pesquisa da neurociência. Muito interessante aí. Se alguém quiser ver, está aqui, vale a pena ver. O Loche vai lá essa semana, ele já comprou a revista. Ele me falou. Eu fui falar com ele, já tinha comprado. O cara é vivo. Às vezes você é vivo. Às vezes. Agora, ó, o negócio dos mais sérios que eu quero falar hoje é sobre politicologia. A caminho do Estado Mundial. Nós temos aqui uma primeira ideia sobre o assunto muito longe ainda do Estado Mundial. Quer dizer, a Carla não está aí hoje, o Jaime está, né? Então, ó, observa só. Isso aqui, Folha de São Paulo de ontem. Então está aqui, ó, uma página inteira. Na era não polar, Estados Unidos da América não pode mais ser sozinhos. Isso é o caminho do Estado Mundial. Para um dos principais analistas da política externa dos Estados Unidos, a história caminha para novo momento com divisão de poder mais equânime e participação maior de não-Estados, inclusive o Brasil. Então, veja, esse homem não é bobo. Esse é uma cabeça. Eu já tinha lido coisa dele. É o Haas. É o Richard Haas. Agora, o que se passa? Os americanos não vão poder mais tomar ações unilaterais. Tem que ter uma divisão mais equânime de poderes, mesmo entre não países. Por exemplo, agora tem Al-Qaeda, tem Abu Dhabi, tem a fundação do Bill Gates, que é um processo particular, que em algumas coisas também eles estão atuando na coisa. Então, a era da não polaridade é essa que nós estamos chegando aqui. Isso é o caminho do Estado Mundial. Agora, como é que era? Antes, até a Segunda Guerra Mundial, era multipolaridade. Todo mundo, né, pulverizado. Agora, de 1945 até a queda do Muro de Berlim, era a bipolaridade, Estados Unidos e Rússia. De 1989 até o 11 de setembro, foi a unipolaridade. Os americanos entraram, invadiram o Iraque, fizeram uma opção de besteira, né? Principalmente o Bush, né? Enfim, o Bush levou o povo para o mato, não é isso? Bush, mato, tal. Agora, hoje é a não polaridade, como vai ser da agora para frente, o que eles acham. Agora, motivos que levaram à não polaridade.
Distribuição da riqueza mundial, a globalização com a queda das fronteiras físicas entre os países, Foz do Iguaçu e tal. Agora, o processo dos fluxos de tudo que se pode imaginar, dinheiro, petróleo, pessoas, e-mails, ideias, que é muito maior hoje, devido à comunicação, e os erros da política externa e econômica dos Estados Unidos, as bobagens que o Bush tem feito lá com as coisas todas. Isso afundou o processo americano. Isso aqui é de uma lógica terrível do ponto de vista técnico e, vamos dizer, político, né? Agora, aqui, ó, tudo aconteceu mais rápido e de forma mais traumática. O Bush colocou o negócio na frente. Força militar será apenas um instrumento da força norte-americana, não o fator definidor, não vai ser mais. Então, o Pentágono, pela primeira vez, nós estamos ouvindo falar isso vindo dos Estados Unidos, gente. Eu estou acompanhando isso há décadas. Agora, o Estado, entre 2001 e 2003, o braço direito do então secretário de Estado, Colin Powell. Esse cara era o secretário de direito. Colin Powell é o que um dos que defendia a situação indiretamente do Pentágono. Esse cara era o braço direito dele. Ele que está falando isso agora. Vocês estão entendendo bem? Eu considero isso aqui uma das melhores notícias desse ano até o momento. Agora, ele fala aqui sobre a guerra no Iraque, a política energética e a economia dos Estados Unidos. O Bush afundou isso tudo. Agora, eles vão precisar cada vez mais de aliados, devido aos conflitos regionais e globais. Agora, países como o Brasil terão cada vez mais importância nesse novo mundo, junto com as potências globais. Agora, as mudanças climáticas, o comércio exterior dos Estados Unidos, tudo é um problema para eles. Agora, o país potencialmente mais importante como parceiro dos Estados Unidos é o Brasil. Eles estão falando aqui. De modo que isso aí pode ser que seja um oxigênio com esse negócio do Chaves e o problema lá, mudança de política, que o processo de anular o Fórum de São Paulo. Isso é muito importante aqui. Entramos em uma nova era da história em que nenhum país poderá dominar o resto do mundo. O mundo de hoje não será dominado por nenhuma força única. E até os atores não estatais, que é o negócio da Al-Qaeda, do terrorismo, do Abu Dhabi, com os investimentos que eles têm, o dinheiro, a fundação do Bill Gates, ele está dando um exemplo do que é esses processos dos atores não estatais. Um novo processo. Isso aí justamente é o caminho do colegiado, que é o Estado Mundial. Agora, um dos patronos da nova onda é o jornalista Thomas Friedman, do New York Times. O outro também é o jornalista, aquele Farid Zakaria, ou Zakaria, aquele que, esse é da sua área lá de empreendedorismo, opção de coisa. Agora, veja, são os atores globalistas. Agora, então, o historiador britânico também, Niall Ferguson, também está falando sobre esse negócio, que é a queda do Império Americano, que até saiu um livro dele agora. E tem um outro também, que é o Colin Murphy, que já está perguntando, nós já somos Roma? Essa é uma boa piada que ele colocou no título. Muito bom isso. Agora, o grau e a amplidão do declínio norte-americano. Para um homem que tem um martelo, todo problema se parece com um prego. Isso não tem mais jeito, que é o Mark Twain, que ele falava isso por causa do processo da pessoa. Se ele tem o poder, para um homem que tem um martelo, todo problema se parece com um prego. Ele vai em cima com o martelo. Que é o negócio da bigorna. Você está entendendo? Agora, de modo que a antidominação está começando a aparecer. Agora, cadê o Roberto? O Roberto está aí. Então, Urubucerva essa que eu vivo falando, negócio do Colégio Invisível, faz algumas décadas. Veja, pela primeira vez eu estou vendo o negócio aqui. O que eu vejo acontecer são encontros isolados. Consulta em que esses atores não estatais são participantes ativos. Será um jeito de se comunicar menos formal, mais fluido e prático. O que será muito mais eficaz para as relações internacionais, porque essas organizações só serão chamadas a participar quando forem realmente relevantes na resolução de um problema. Isso é o Colégio Invisível que eu vivo falando aqui. Esse aqui é o Colégio Invisível dos Políticos. Está claro? De modo que, escrever isso aqui para mim. Se alguém quiser ler, está aqui também, tá? Vale a pena ver. Isso é a Folha de São Paulo de ontem, tá?
Agora, tem mais alguma coisinha aqui. Pergunta. Em binomiologia, o binômio efeito EV, efeito Hooke. Efeito do EV, efeito Hooke. Qual a relação, a analogia do EV com a personagem Hooke? Ah, isso aqui nós temos que explicar, né? A pessoa não sabe. Olha, eu quero te falar o seguinte, efeito Hooke é aquele efeito quando a vontade da pessoa é de uma maneira assim que não é, uma intenção um pouco artificiosa, por uma necessidade, aquilo fez uma pressão em cima da pessoa, então ela tem, pelo processo da vontade, a intenção e as energias, ela vira um monstro em matéria de força e possibilidade. Isso é que é o chamado efeito Hooke, que o Hooke, você sabe, ele chegava e entrava em transe e ele então ficava grandão, forte e cheio de vida. Agora, ó, uma especificação, há muitos fatos sobre o efeito Hooke. O que é mais falado deles, que é o que geralmente eu cito como um gancho aqui, do ponto de vista didático, é aquele da mulher que estava dirigindo o carro com a filhinha pequena no carro. Só ela dirigindo e a filhinha lá. Agora, eles entraram dentro de uma mata e já estava escurecendo, ela ia voltar para casa. Lá pelas tantas, ela escorregou, devido ao processo de poça d'água, sei lá o que é que foi, e o carro virou, deu uma porção de cambalhota e ela conseguiu escapar do carro e a menina ficou, a criancinha ficou presa lá dentro. Como ela não tinha ninguém para gritar, para socorrer, ela está no meio do mato, o que ela fez? Chegou e falou, não, eu vou virar esse carro. Pegou o carro, efeito Hooke. Pegou a criança lá de baixo. Ela virou o carro sozinha. Escuta, isso tudo é possível. Tá certo? O processo todo é da energia. Se a energia tem, ela qualifica o processo, potencializa tudo, e isso é que é o efeito Hooke. Então, por aí nós vamos ver o que é o efeito do EV e o que é o efeito Hooke. Em parafatologia, terceira linha, abertura do caminho evolutivo. Quarta linha, desamarração energética. Como é a atuação do EV nesses dois casos específicos? Poderia exemplificar? Olha, na parafatologia, a abertura do caminho evolutivo. O problema é o seguinte, é bom, eu indicaria que a pessoa aí que perguntou desse uma olhadela em todos os outros tópicos desse verbete. Que lá nós estamos falando como é que a pessoa deve fazer para trabalhar em tudo. Eu mesmo acabei de ler aqui que a pessoa vem ao auditório, ela faz o EV quando ela chega aqui ou não? Antes de ouvir um palestrante, alguém, que é o caso aqui nosso. Como é que é isso? Então, veja, ele abre o caminho evolutivo por quê? Melhora a pessoa, predispõe essa pessoa para ter pensamentos mais, vamos dizer, positivos, equilibrados, cosmoéticos, enfim, tira todos os bloqueios de energia da pessoa. Isso é muito importante. Eu mesmo falo isso sobre o processo, por exemplo, a pessoa vai ter um contato, alguma coisa mais séria de negócio, um telefonema mais sério, tudo isso é abertura de caminho evolutivo. E a energia, ela chega antes da gente. Quando você pensa, a sua energia chega lá naquele lugar que você pensou. Pode ser uma instituição, um local, um objeto, uma coisa à distância. Agora, a desamarração energética é a mesma coisa. Se nós colocarmos bastante energia nas coisas, nós nos libertamos de tudo. Fica sem os grilhões, fica sem as amarras, fica sem os nós. O estado vibracional, ele melhora o holopensene, ele abre o caminho. Por isso que eu falo, ele é a gazua, a chave geral da vida humana. Ele abre todas as portas. Mas o caso não é esse, não. Na verdade, ele derruba as paredes. Não é abrir porta nem janela, é derrubar as paredes, é ficar devassado, é abrir tudo. Isso é a cosmovisão, com a, vamos dizer, a libertação dos processos. É o 13 de maio mesmo que eu estava falando. Pode falar, Ieda. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito da questão do gênero e da mesologia na influência da melhora ou da piora da nossa ficha evolutiva pessoal. Por exemplo, dependendo da existência, se você tiver, por exemplo, no militarismo, entrar em guerra e cometer outras besteiras em função disso. Agora, você está falando de gênero. Isso? Primeira coisa, uma mulher, ela pode dominar mais as energias e ser mais forte que o homem. Agora, tem uma prova disso.
Nos testes de QI, que tem muita coisa besta, o maior QI que tem é de uma mulher com 228. Entende? Porque o corpo da mulher, ele é superior ao homem. É que as mulheres ainda não sabem disso. Eu não sei se é bom a gente falar nisso, mas é bom. Mas é superior. Então, veja, se souber usar a energia através do gênero feminino, quer dizer, do ginossoma, a pessoa pode caminhar mais depressa, depende dela. Agora, o que é que se passa? Aquilo que a pessoa pensa, ou aquilo que ela cronicificadamente, ou cronicamente, ou rotineiramente, ela está habituada, aquilo cria um óleo pensene para ela. Esse óleo pensene é as energias que estão dominando. Se a pessoa é pacifista, tudo dela é mais tranquilo, é pacifista. Se ela é belicista, tudo dela caminha para a truculência. Você está entendendo? Vai ter problema. Então, é aí que aparecem, por exemplo, as reações em cadeias de acidente de percurso e tudo mais. Agora, o EV, ele pouco a pouco pode limpar isso tudo, pouco a pouco. Agora, tem que tirar primeiro as más intenções. Se a pessoa tem má intenção, se ela pensa mal dos outros, se ela não tem equilíbrio, vamos dizer, auto-organização, método, disciplina mental, para fazer aquilo que eu chamo de higiene consciencial, modo de pensar, então o EV dela é furado. Qualquer coisa que ela for fazer, esbarra naquela intenção negativa. E outra coisa, a pessoa não adianta ser bifronte, ter duas caras. A pessoa tem que ser transparente e autêntica. Ela tem que ser aquilo que deve ser. E uma coisa só, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer contexto. A qualquer hora. Então, por aí você vai ver. Então, o EV, ele explicita essas condições todas para a pessoa interessada. Com o tempo, a pessoa vai ver isso tudo. Com a energia é possível limpar, então, tudo. A energia, o que eu falo? É a chave da vida humana. O EV é a chave disso. Tudo aqui é energético. Sua consciência, ela dirige a energia, mas ela não comanda as coisas. Não é a sua consciência, não é a minha consciência que está batendo aqui. É a energia que eu estou colocando dentro do mecanismo todo do meu corpo para bater aqui. Tudo é instrumento do outro instrumento, do outro instrumento, do outro instrumento. Agora, o instrumento básico nosso é o soma. No caso, ginossoma, androssoma. O processo é esse. Está mais ou menos claro isso aí? Então, EV. Se a pessoa for pensar, isso aí é aquela pessoa que nunca tinha ouvido falar em EV. Aí eu dei para ele esses dados todos, ele foi estudar. 3 dias depois chegou e falou assim, eu não consigo dormir. Eu só quero fazer EV. Eu já vi que é a base de tudo. Isso é uma loteria. Ganhei na loteria. Quer dizer, o cara descobriu. Mas olha, a maioria ainda não viu isso, porque é um processo pessoal. A pessoa tem que superar as suas performances. Ele tem que fazer força, ou ela. Então, isso aí é que atravanca todo mundo. Na hora que a pessoa é só ela, e ela não tem auxílio de ninguém, ela atravanca. Ela já vem há milhares de anos desse jeito. Uma hora para outra, ela quer mudar, e ela está acostumada a sempre se acomodar, pegar um, pegar outro, ajuda, auxílio, arrimo, proteção, segurança. Nessa hora não, é ele, é ela. Como é que faz? Você entendeu? Esse aqui é o problema maior do EV. O EV é uma coisa simplíssima, do ponto de vista técnico mesmo, é muito simples. Mas veja, como é complicoso para vivenciar. Entender é fácil, vivenciar é um pouquinho mais difícil. Esse é que é o motivo aí do atravancamento dos estudos do EV. Agora, tem pessoa que acabou de publicar e tem artigo, ela fez quantos? 600 e 700 EVs. 700 por mês que ela fez. E ela melhorou? Tem que perguntar se ela melhorou. Pois é. Aí, está na revista Consciência. Pois é, né? Eu já falei sobre ela. Valdo, deixa eu te perguntar então. Então não tem assediador que domina EV, por exemplo? Os assediadores não dominam energia? Não, ele pode dominar negativamente. Energia é energia. Pode ser energia antipática ou pode não. Mas agora veja só. Uma pessoa que tem 10% de EV funcionando positivo, cosmoético, engole o outro que tem 100% negativo. Entendeu? O processo todo é esse. O equilíbrio, você está entendendo? Sustenta o processo.
O desequilíbrio nunca ele permanece muito tempo. Ser dotado dá um jeito. É igualzinho a doença. A doença não é a base da evolução. Todo mundo caminha para a saúde e para o equilíbrio. E não para a doença ou o desequilíbrio. Evolução é equilíbrio. E ela é praticamente inevitável. Não tem jeito. Porque o negócio todo é demorar. Para um chega mais cedo, para outro chega mais tarde. Por quê? Por causa da intenção, a vontade da pessoa, a resolução dela, o problema dela. Agora, o que nós falamos aqui é dar um jeito de todo mundo fazer força já. Vamos melhorar. Para que deixar para depois? Nós podemos fazer agora. O caminho é esse. Agora, ó, EV. Eu não precisava de fazer mais nada nessa vida, só de falar do EV, essas décadas todas, e eu já ter gente que me escuta igual vocês, já valeu a pena a minha vida. Isso é o enumerador. É vendo? Porque antes, a gente tentava, não adiantou nada. E nessa vida também, eu tentei, enquanto não apareceu, depois de 2 gerações, então eu tive que esperar, porque vocês já vieram um pouco trabalhados por vocês mesmos, através do curso intermissivo, e vocês começaram a entender o que é energia, e a coisa mudou. Sr. Paulo, Sim. o senhor tinha falado há pouco que o EV explicita tudo da consciência quando a pessoa está interessada. Queria entender isso um pouco melhor, assim, como é que é esse processo? Por exemplo, você tem um objeto. Você não sabe aquele objeto se vale a pena ou não. Joga o EV, põe energia, esteriliza a energia a partir do EV com equilíbrio. Esteriliza a energia, você vai saber o que é. Você tem um assunto, você não sabe o que você vai resolver ou não. Você faz um EV, limpa seu ambiente, melhora seu óleo pensante. Você vai ter inspiração. Na hora, o que é o melhor? Pondera. Agora veja, recolhimento íntimo, autorreflexão. A base é o EV. O que adianta a pessoa vai fazer autorreflexão? Não, como é que eu vou matar o fulano? Como é que eu vou assaltar aquele banco? Não, aquela mercearia, como é que eu entro? Qual a porta? Ah, isso não é reflexão, né? Na minha terra isso é baratrosfera pura. Então tem isso tudo. Mas ele explicita, ele abre o caminho. Agora, como eu estou falando, ele não abre a janela, nem a porta, não. Ele derruba a parede, ele devassa. Entendeu? Porque energia. Energia não tem tempo nem espaço, nem tem obstáculo. Dimené. Começa pela Dimené. Dimené é só a gente começar a mexer aqui, daqui a pouco ela começa a aparecer. É a informação que Dimensão volta, né? energética. É a informação que volta para você, isso? Não é só informação, é mais do que isso, né? É a vida em si. Entendeu? É o contato com o cosmos. A coisa toda que está aí. É o fluxo do cosmos, está tudo nisso. Gente, no cosmos só tem 2 realidades, a consciência e a energia. O resto tudo é conversa, derivado da energia. E tudo nascido da consciência. Você fica mais próximo, né? Tem um aqui. Põe um em cada mão. Professor, com relação à desperticidade, no caso, o domínio que o desperto tem do estado vibracional tipo assim, a gente poderia dizer que o EV... Ele já superou o estado vibracional, se ele é veterano. Se ela é veterana. Já superou. Chega num ponto que aquilo fica tudo automático. Escuta, e o caminho dele, a hora que caminhar mais, ele pode chegar a um nível, depois que passou pelo FIEX, por exemplo, TENEPS ou FIEX, ele pode chegar a um ponto em que ele vai ficar automático, por exemplo, com a central e fios de energia. Isso ainda é mais avançado ainda. Gente, eu já estou dando tudo aqui, é só vocês começarem a pensar, que vocês veem o encaminhamento das coisas, como é que desenvolve, como é que evolui, como é que progride. A gente poderia dizer que, basicamente, o caminho do desperto é essa retinalidade pensênica, o domínio energético e a assistência nesse contexto? Tudo isso, mas a coisa séria é essa. É a hora que ele se sente autossuficiente para se defender energeticamente de qualquer intrusão partopensênica, de qualquer lado. Ele está mais equilibrado. Ele não recebe a partopensenidade, a loucura, a patologia, a doença, o desequilíbrio. Então, ele é uma pessoa que diminui a entropia.
cada vez mais. Agora, chega um ponto que ele domina TENEPS, domina OFIEX, vai caminhando para a coisa. Chega um ponto que ele começa a acessar mais as centrais extrafísicas. A hora que ele começa a acessar e ele domina aquilo, que aquilo fica automático, ele já começa a ser o quê? Semiconsciente. Que já está tanto de lá quanto de cá. Ele está em livre trânsito. Você está entendendo? Você olha a lógica disso aí, como é que tem o princípio, meio e fim, e o encaminhamento lógico com coerência, coesão perfeita dos elementos, das intenções, das energias, da emoção, tudo. Só para tentando entender assim, esse tripé tem lógica na questão de assistência, domínio energético, né? Não, eu tenho até os trinômios que eu falo, né? O trinômio que eu falo é EV, TENEPS, OFIEX. Esse é terrível, é o que a gente precisa mais aqui agora. Agora, o EV, ele é o mais importante para começar, mas é o menor de todos. É só para desencadear. Por exemplo, uma pessoa vai chegar a um ponto que ela não precisa sair do corpo, ela não precisa fazer EV. Mas no início, às vezes, é importante. Porque uma pessoa, quando sai, ela tem que esquecer, são as formas, a morfologia de tudo que tem aqui, para sair do corpo. Entende? Isso, às vezes, ajuda, né? Para quem não está habituado, sair do corpo, por causa da energia e tal. Mas com o passar do tempo, nem isso. Porque se ela começar a pensar muita energia, às vezes ela pode ficar por aqui ainda. Então, tudo tem que ver como é que a pessoa se sente, como é que ela reage. A gente percebe que, extrafisicamente, na experiência projetiva, o trabalho energético ele fica mais otimizado, ele fica mais, assim, mais imediato também, né? Agora, ó, o problema todo que vocês têm que perguntar para vocês, nessa altura dos acontecimentos, principalmente os veteranos e veteranas têm aqui, é o seguinte: o seu EV já é automático? Você pensa e você tem? Assim, ó. Eu faço isso qualquer. Há mais de meio século. Entende? Agora, ó, se eu não tivesse tanta coisa que eu faço por fora e cuidasse só disso, eu já teria desenvolvido mais, porque o processo todo é de mexer, é de movimentar, é de traquejo, é de experiência, é de desenvolver a situação. Agora, nesse corpo, né? No outro próximo corpo, a gente tem que adaptar também, por causa do processo bioquímico da biologia humana. Então, isso tudo é fácil. O Irismar está perguntando se uma pessoa pode estar em estado vibracional e ele próprio não sentir. Não, ele pode receber as energias, mas ele, se tem vibração, ele tem que sentir. Entende, Irismar? Agora, o problema é todo o seguinte: ele pode receber as energias, mas ele está bloqueado. É o casca grossa, ele não vai receber nada, não vai sentir nada. Então, entende? É um tronco seco de árvore. Aquele que está tombado na mata, não vale nada. Entende? É o que nós chamamos vegetal. Aí é o casca grossa. Agora, eu particularmente falando, tem pessoas que falam que sente o meu estado vibracional, mas eu mesmo naquele momento não estava sentindo. Não, Aí, não está seria sentindo o isso? estado vibracional, está sentindo a sua psicosfera que está ali e que está mexendo, fazendo ele vibrar. Isso é outra coisa. Escuta, estado vibracional significa a vibração, quando a pessoa está vendo que as energias estão funcionando nela. Entende? Agora, você coordena, você dirige, tem 40 manobras para dirigir essas energias. Agora, quando a pessoa sente a sua presença, ela pode sentir sua energia. Isso é outra coisa. Entende? Mas isso não quer dizer que ela esteja vibrando com a energia. Ela sentiu sua psicosfera. Entende? No item potencializadores são citados música clássica e orgasmo. O senhor poderia explicar melhor a questão do orgasmo? A ideia seria utilizar a energia do orgasmo para fazer o EV? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: você casa as duas coisas. Aí você vai ter o holorgasmo, aquele maior de todos. É por aí. Começa pelo processo de EV. Então, por exemplo, na hora de um ato sexual, se a pessoa usar energia, a pessoa que está usando energia pode curar as mini doenças do parceiro ou da parceira que está com ele no ato sexual. Isso é que é a técnica. Quais são as possíveis potencialidades e recursos oferecidos do EV empregado por equipe harmonizada e coesa?
Bolas, esse aqui está querendo tudo. Olha, é a mudança da vida de todo mundo, para melhor. As tertúlias não seriam algo próximo dessa situação de vida sinergia mental sonora, mas é lógico, todo mundo aqui sabe que aqui tem energia. Uma outra coisa, é bom avisar para vocês que tem gente que a hora que acessa a tertúlia aqui, sente um banho de energia lá. Já teve vários assim, já escreveram. Nós temos já prova disso. Ah, eu tenho os indícios todos na mão, tá certo? Pois é. Qualquer coisa a gente fala comigo que eu mando. Mas fala. Professor Valdo, eu escrevi num artigo uma frase, né? E aí houve uma revisão e a pessoa questionou a respeito. Então, eu queria a opinião do senhor. Toda vontade sem intenção cosmoética perde força no final. Eu achei que estava razoável, aí a pessoa me questionou. Ela falou assim, então como é que existem mega assediadores? Eu falei, mas pela cosmoética, a cosmoética é mais forte. Existe o mega assediador porque a vítima permite. Se não permitir, segue o que você está falando. Faltou foi isso, você tem que explicar Tem a que vítima. explicar a vítima. Né? Se a vítima deixou, ela deixou a canga cair, o problema é dela. Entendi. Qualquer coisa fala com ele para vir falar comigo. Tá bom. Vamos ver. Eu vou ser o vitimoso aí da história. Quer dizer, o vitimado. Né? O processo é de vitimização. Se a pessoa colabora, né, junta a fome com a vontade de comer. Só aprofundando então, o desperto, o EV já é uma segunda natureza do desperto, Não, vamos dizer assim. ele é o curso primário que já foi superado. Ele é o pré-maternal, que a pessoa já está no curso secundário. O que mais nós vamos falar mais? Ó, o Mário está aqui hoje. Qualquer coisa fala que eu estou mandando para o escambau. Você me perdoa o mau jeito. Tá certo? Não, só queria desenvolver a ideia. Então vamos lá. O orientador evolutivo, nesse caso, para o orientador evolutivo, isso não é nenhuma preocupação mais. Ou seja, não é mais, vamos dizer assim, é uma... Eu penso que qualquer um que tiver consistência com o estado vibracional, já tiver autossuficiência, tiver confiança, autoconfiança em si mesmo, do ponto de vista das energias, ele já é assim. O EV já começa a ficar pequenininho. Aí já tem outros interesses maiores. Quais são esses interesses? Vocês têm uma ideia? Kátia, o que você acha? Ah lá, ela já falou em cima do lance. Extrapolacionismo. Daí o que é que não pode aparecer? O que vocês têm? Adriana, o que mais? É por aí. Pensa bem. Daí vem uma série de condições. O EV, por exemplo, vamos entender. Você pode entrar numa primené, um conjunto de primené, que é o ciclo, você entra num cipriênio. Entende? Outra coisa, você vai começar a ver a dimené, que é a dimensão energética. Então você fica um pouco descoincidido com isso. Isso já é uma projeção da sua consciência. Então veja, a autoconscientização multidimensional é o próximo passo, óbvio. E isso é o máximo, né? Uma outra coisa, sem a autoconscientização multidimensional, nunca a consciência pode chegar na semiconsciência, a condição da semiconsciência. Tá certo? Que é uma coisa não dá. Ela vai criar problema se ela não tiver confiança, equilíbrio nisso, domínio absoluto. E só para entender, teoricamente, está no caso do serenão também. Ele no caso, essa extrapolação para o serenão... Não, do serenão, por exemplo, a semiconsexualidade é bobagem. Escuta, pensa só numa coisa que eu sempre me bato aí na questão do serenão. Lembre-se ali, vida fetal, da concepção à ressoma. Mas, então, a ressoma, na hora que ele renasce, na hora que foi concebido, que juntou alguma coisa da consciência com o corpo da mãe, e até na ressoma, na vida fetal, se o serenão, o lúcido já está num certo nível, ele não perde a lucidez. Então como é que fica? Se na vida fetal ele é assim, pensa o resto. Que a vida fetal, você há de convir, Adélio, que é o pior período para nós. Você não acha que é? Não é? Eu acho. É onde estrangula tudo. É a coarctação, é o ergástulo. Você entrou no cárcere. Quer dizer, é um negócio de... Pinçou a sua consciência.
Do ponto de vista da medicina, a gente podia falar que pinçou a consciência, do jeito que pinça o nervo. Você está entendendo como é que é? Então é um problema. Agora, outro nome é eclipse. Deu eclipse. Um outro nome é apagão. Tem vários nomes para esse negócio todo. Como é que é o outro nome para apagão? Tem vários deles aí. A hora que dá o curto-circuito, blackout. Tudo é isso. Agora, veja, se no blackout, se no apagão, ele não perde a consciência, que nós todos perdemos, que ninguém discute isso ainda. O povo não discute o processo da vida fetal, como é que foi. Ele não quer nem pensar naquilo, porque está tão obscuro e tão longe. Agora ele não, ele já domina isso aí também. Então, a partir disso... O que eu estava trabalhando assim, era qual a relação direta entre o serenismo e o estado vibracional. Mas como o senhor já comentou, a partir do... Não, o estado vibracional você pode falar. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. A grande caminhada da serenologia começa pelo EV. É o primeiro passo. É porque em sala Já te dou uma dica, né? Pelo menos, eu acho que está mais ou menos dentro da porque vida. em sala de aula você tem que deixar bem claro para o aluno, né, como não, é que é o contexto. Eu sei, que deu o Loche. Estado vi... Então, é importante trocar essas ideias para poder entender né, o contexto. Tá certo. Esse é o caminho. Professor. Mas você entendeu, né? Ficou mais ou menos claro aí. Aqui à esquerda. Sim. EV e orgasmo. O professor pode explicar melhor essa técnica de poder curar as mini-doenças do parceiro usando o EV no orgasmo? O caso todo é o seguinte, vamos entender bem. Na hora que você tem um processo sexual, o seu sistema nervoso e a adrenalina domina você, tanto a mulher quanto o homem. Se há uma excitabilidade sexual, a adrenalina está dominando. Essa adrenalina, ela está mexendo no corpo. Há um processo de psicomotricidade, uma porção de processo desse. Mas a tendência para chegar no clímax, que é o orgasmo, o que se passa? Há uma relaxação. Hoje em dia tem até sexoterapia para dar essa relaxação para a pessoa que não tem relax. Então, o orgasmo, ele ceda a pessoa, é uma sedação. É como se desse uma martelada na cabeça da pessoa para sossegar. Agora, é lógico, na hora que faz isso, às vezes o coração dispara, dá taquicardia, tem uma opção de coisa. Isso aí depende da pessoa, como é que é. Agora, o que se passa? Na hora que tem o ato sexual, geralmente um ou outro, ou os dois, é muito raro haver. Mas, por exemplo, vamos supor que tem um orgasmo simultâneo, ao mesmo tempo, duplo. Você está entendendo? Numa condição dessa, os dois podem ser beneficiados com a energia. Agora, por exemplo, às vezes um tem mais do que o outro. Você sabe, há orgasmo e orgasmo, tem uns maiores, outros menores, isso aí varia. Do homem de um jeito, da mulher às vezes é de outro. E outra coisa, tem o processo dos preâmbulos, toda a brincadeira que houve antes para chegar até lá, quanto tempo aquilo demorou, como é que é. Então, isso tudo influi. Mas a coisa mais séria é isso. Se uma pessoa está consciente e ela está vendo o que acontece, com todo o processo de adrenalina no corpo, e a situação toda, e que não há assédio nenhum, é só ela e o parceiro ou a parceira que está ali. E ela vai acompanhando aquele processo das energias, ela vai chegar a um ponto que na hora que dá o processo do orgasmo, que aquilo explode, que a pessoa dá aquele relax e tem o problema do clímax, ela vai ver que ela está descoincidida. Se nessa hora ela julgar toda a energia que está ali, que isso geralmente tem orgasmo, por exemplo, que mexe com mais energia, outro mexe com menos. Mas num caso desse, pode ser que chegou num ponto enorme. Então ela canaliza pela vontade dela toda a energia que está ali em cima do parceiro ou da parceira que está lá, que precisa. E às vezes pode até pensar o que é. Aquilo conserta a pessoa. Isso melhora demais. Por exemplo, se há um bloqueio chacral com um processo desse, já melhora o bloqueio, já vai melhorar. Se a pessoa tem um bloqueio muito grande na cabeça, e esse bloqueio de energia gravitante, se tem um processo desse, isso aí também vai aliviar, vai limpar. Nós temos que ver o seguinte, as energias nós tem energia imanente de todo lado. O processo é a gente saber pegar
e saber aplicar. E outra coisa, aplicar quanto? De que modo? Qual a intenção? O que falta é a limpeza na cabeça para a pessoa usar isso direito. Por isso que o holograma é tão difícil. Agora, o mais difícil do holograma não é nada disso que eu estou falando, não. É bom a gente clarear. O mais difícil é o entrosamento das pessoas para chegar no orgasmo simultâneo, mas com pessoas que entendam do problema da energia. Por exemplo, um que entende, o outro não entende, é preciso dessa pessoa que não entende estar muito favorável, muito predisposta, muito receptiva no problema. Nem sempre isso ocorre. Aí entra um monte de besteirada, de emoção de bicho, ciúme, um processo de concorrência, competição, e isso tem muito, mesmo na dupla evolutiva ainda tem muito disso. Então essas coisas todas precisam ser afastadas, canalizadas, para ficar o puro, aquilo que é o essencial. Aí se chega lá. Agora o EV é essencial nisso. Por exemplo, bobo daquele, principalmente o solteiro ou a solteira, que vai ter uma relação sexual que não faz EV antes. Vai cair no buraco. Então, mas... Isso é o óbvio. Agora, se isso é o óbvio, pensa o resto. Mas nesse momento do orgasmo, antes de esterilizar a energia, faz o EV ou não? Tem o orgasmo esterilizado? Antes, durante e depois. E ver como é que você está para ver se não tem ressaca energética. Para ver se não tem boi na linha, se não tem goteira. E se tiver boi na linha? Te vira, tem assédio. De alguém. Ou é seu, ou... O problema é esse. Mas o EV aí pode ajudar para tirar o boi da linha, né? Sempre. Ou não? A primeira coisa, o EV ajuda a dar o diagnóstico. Agora, a terapia também pode ajudar. Mas agora, a terapia às vezes pode exigir mais recursos, outros instrumentos. Né? Ok. É preciso levar isso tudo em dia. Aqui outra questão, aqui no Consciência. A Evelise, na conclusão, ela diz que após a instalação de mais de 31.000 EVs, a autora pode afirmar que domina essa técnica bioenergética, entretanto, não pode afirmar que possui o domínio energético, pois para isso será necessário ampliar o domínio emocional. Pode comentar? Agora, quanto tempo ela trabalhou com isso? 5 anos. 5 anos. É por aí. Já deve estar começando a ficar veterana. É por aí. Mas é curioso, então, 5 anos a pessoa pode dominar o EV, não é? 31.000 EVs, mas não quer dizer que domine o processo energético. Não é? Pergunta para ela. Ela não, tem ela que saber. disse, Pois sim. é. Agora, mas ela que tem que perguntar. Você acha que você já é desperto? Um ser desperto? Ser desassediada permanente? Pois, exato. Tem que perguntar, então, né? só na condição de desperto é que dominamos a condição energética, é não, isso? a hora que fala que dominou é porque a pessoa tem confiança. Porque tem gente que você não pode falar, é um verdadeiro tabu, de falar que tem assédio, que tem intrusor, que tem assediador. Agora, uma pessoa tem que falar isso assim, de peito aberto, sem medo de nada. Okay. Não tem jeito de esconder a realidade da dispersidade. Cedo ou tarde aparece alguma coisa. Cedo ou tarde, não tem jeito. Obrigada. Agora, a pessoa também, com a dispersidade, ela vai ter mais confiança. Ela não fica mais titubeando, ela não vacila. Não há vacilos, como nós chamamos na linguagem popular do Brasil. A pessoa tem confiança, ela sabe o que ela quer. Agora, aí é a hora, né? Ela não pode voltar aos poderes antigos, à autocracia antiga, o totalitarismo dela. Tem que saber conviver com os outros, que é a coisa mais difícil que tem. Ela tem que ver que a tendência aí, quando vem o processo do domínio da energia, é canalizar tudo para alguma liderança, que em torno, as energias todas vão levar a pessoa para o pódio, para o trono, troninho. Vai para o trono! Vai! Entende? Cada processo de energia. Então isso é um perigo. A pessoa tem que saber lidar com esse novo poder. Você está entendendo como é que é? Que esse aí é o mais sério. Não adianta ter a fortuna do Bill Gates, não adianta ter aqueles músculos lá do cara que ganhou a Olimpíada, não adianta que o outro que é o rei do vale tudo, que tem aqueles cinturão de macho, não é isso? Não adianta ter arte marcial, que o cara é o maior, que não sei o quê, não adianta ter faixa pretíssima do judoíssimo, nada disso adianta. Se tiver, ele pode paralisar. Mandrake mágico. Entende?
A energia domina isso tudo. Eu era pequeno no gibi e falava, o Mandrake é o maior cara do gibi. Mas eles não explicam como é que é. Mas tudo é possível. Eu vi isso tudo. Agora a menina falou assim, como é que você viu? Não, vem cá que você vai ver. Vamos ver. É aquele negócio do ônibus. Olha lá, aquela pessoa que está ali. Ele vai voltar e vai ver o que tem atrás. Ele não sabe por quê. Quer ver uma coisa? Daqui a pouco o cara virava. Então isso tudo... Agora, a gente não pode estar mexendo com essas coisas, isso é assédio. Até um certo ponto você tem que saber o que você vai fazer. Tem que ver quem, como, onde, quando, com quem. É o tal negócio das perguntas clássicas de ciência, né? A gente tem que olhar tudo em EV. A pessoa que trabalha 31 mil EVs, possivelmente já também está trabalhando a higiene consciencial, né? É bom perguntar para ela, né? É possível em tese, que isso não sim, aconteça? Mas eu não sei, eu não vou pôr a mão na cumbuca e nada disso, né? Tem que porque perguntar. daí a pessoa começa a ficar perceber muito as energias, né? Daí ela tem que lidar com o que ela percebe, né? Eu também acho, domina bem. Daí ela tem que lidar com aquilo que ela está percebendo, né? É isso. Daí é mais... Com EV não é possível, né? Você discerrando as paredes, a pessoa tem que ver o ambiente, né? Ver a perspectiva, o cenário, o landscape. Professor, Sim. comenta um pouco mais aqui na binomiologia, o binômio no EV, sensitivo ectoplasta. Binômio EV, sensitivo, ectoplasta. O caso todo é o seguinte, se uma pessoa tem sensibilidade ectoplasta, pode ter efeito físico. Com o processo do EV, pode acontecer, principalmente quando ela está desenvolvendo o processo do autoparapsiquismo, ela pode ter efeitos físicos nisso. Então, por exemplo, pode dar olorização, pode dar pequenos barulhos, reps, coisa que pode estar perto, cair, alguma coisa. Pode sentir, por exemplo, alteração muito forte de mudança de temperatura, quase sempre para baixo. Entende? Então, isso tudo pode ser feito. Então, a pessoa, por exemplo, com isso, ela pode também começar a fazer esses efeitos físicos até em outras pessoas. Uma vez no ECP2, a gente estava conversando muito isso aqui, então me pediram para ver os processos de energia com o problema da exteriorização do EV e a mobilização básica de energia com o povo. E estava um sol danado. Então eu falei assim, fica todo mundo aí no sol. Agora eu vou jogar energia. E olha, vocês mantenham o seu espírito autocrítico e heterocrítico, violento. Vocês vão ver o que vai acontecer. Daqui a pouco o povo está sentindo frio debaixo do sol. Estava um calor danado. Você lembra disso? Está lá? Pois é. Agora veja, essas coisas todas se pode fazer. Agora, não adianta quando as pessoas não querem. Eu, há muitas décadas, eu estive com uma turma em Curitiba que era só espíritas que queriam conversar comigo e me levar a uma fazenda. Lá na fazenda eu mostrei tudo que o processo de energia funcionava. Na frente da água, em cima da grama, perante uma árvore, na água corrente, de tudo quanto é jeito. Não adiantou nada. Todo mundo sentiu, mas ninguém seguiu nada. É igualzinho os livros, né? Saiu tudo, falava tudo sobre os chakras e ninguém estuda nada. Porque ninguém estuda. Né? Não há pesquisa. Você está entendendo? Então o problema todo é de pesquisa, ver o interesse da pessoa, o que ela quer, qual a intenção dela. E ela colocar a força da vontade que ela tem, que é o maior poder que ela tem, bem direcionado cosmoeticamente, de uma maneira evolutiva e prioritária. Né? Isso é que é importante. Professor, o senhor podia só comentar um pouco mais sobre essa relação entre o domínio do EV e o contato direto com as centrais? Aí você, após esse domínio mais constante, após esse processo de... Com o EV, é isso tudo que nós estamos falando aqui. Vê se é isso, você já chegou a essa conclusão. Com o EV, você vai dominando. É o início do domínio do processo de energia. A vida nossa aqui é energética. Se você começar a dominar esse problema, vai ser inevitável você bater nas centrais extrafísicas de energia. Uma hora que você precisar, a sua vontade está aí. A sua intenção é boa. Você está querendo assistência. Vai aparecer um amparador. Esse amparador, às vezes, vai ser o primeiro a fazer
o telefone vermelho entre você e a central. Você está entendendo? A coisa vai. Com o passar do tempo, você pode acessar aquilo. Você não chega a evocar obrigatoriamente, mas aquilo acontece, porque é uma... Não, é uma evocação, só que tem que ir inconsciente. A evocação sempre tem. Na hora que uma pessoa pede, por exemplo, uma pessoa faz uma prece, uma oração, acende uma vela, faz isso, ela está fazendo evocação. Tudo isso é evocação. Agora, o problema é que a hora que aparece isso, aparece guia cego. A maioria dos casos. Raramente aparece amparador. Entende? O amparador aparece quando não tem outro jeito mesmo, a situação lá está precária, ou a circunstância, às vezes uma outra pessoa, por tabela, ele vai ajudar aquela. Tem uma opção de coisa nisso. Porque vamos supor o caso da Ive, né, que ela estava fazendo esse trabalho, essa imersão em EV. Ela poderia ter tido uma extrapolação, de repente, com central extrafísica. Nós mesmos podemos ter extrapolações. Qualquer um pode ter qualquer hora, isso tudo é possível, desde que tenha a meritocracia. Arranja médico, você tem estudo rapidinho, rapidinho. E funcionante. Bacana é isso, funcionante. Consigo parar e fazer o recolhimento íntimo, mas grande dificuldade de ter a calmia e fazer o EV. O recolhimento íntimo, então ele deve estar falando aqui, a pessoa está falando aqui, que tem apenas o isolamento, não é isso? Não é bem o recolhimento íntimo, tá certo? Pode ser somente falta de prioridade ou pode ser bloqueio? Olha, tanto uma coisa quanto outra. Aí o problema, eu peço, aquela recomendação que eu faço, é levar para o laptop, mostrar todos os seus sinais, sintomas, sensações, escrever a data e ir colocando e ver como é que você vai evoluindo, como é que vai progredindo. Porque a tendência vai ser progredir cada vez mais. O EV só serve para consciência ou as consciências fazem também? Faz para qualquer tipo de consciência, em qualquer situação. Estou apenas corroborando o que foi falado sobre a recepção das energias. Eu assisti a ter tudo online. Foi durante uma exteriorização de energia feita pelo professor, quando a demonstração do alcance da energia chegou ao Espírito Santo. Ah, sei. A pessoa está no Espírito Santo. Então, o negócio chegou lá. Chegou no Espírito Santo. São as ECs compostas pelas partículas subatômicas quânticas sob a relação entre EV e sistema imunológico. É a intensificação deste que potencializa a eliminação de mini doença? Até um certo ponto pode ser isso, mas às vezes tem mini doença que são eliminadas apenas por um processo bioquímico dos remédios, etc. Tal, as técnicas que se usa para isso. Às vezes não tem nada a ver com EV. Agora, o processo de partículas subatômicas e quânticas, essas estão em todas, tudo que a gente faz. É um problema da materiologia ou da matéria. Tudo isso tem, é lógico, tem aí. Mas, eu quero lembrar, a energia consciencial que a gente usa no estado vibracional é uma energia que é diferente de todas as outras. É a energia da sua consciência. E é aquilo que você pegou na energia imanente que está por todo lado. Agora, isso não é eletricidade, isso não é só eletromagnetismo, não. Isso não é nada desse tipo aí de coisa de energia que tem aí. Tem de tudo. Não é energia térmica. A situação é superior a isso tudo. Afeta tudo e afeta todos. E afeta todas, vamos dizer, a atomização de tudo. Tudo quanto é átomo de situação. Molécula. Professor Valdo, eu gostaria de tirar uma dúvida, que algumas vezes quando eu estou trabalhando com energia, a impressão que eu tenho é que não estou instalando o EV, é como se eu tivesse com algum tipo de vibração involuntária dos músculos. Uma vez isso aí é mioclonia. Mas é como se fosse no corpo todo, é possível? Isso é epilepsia. Você está fazendo o equivalente epilético. Você está sentindo que está vibrando tudo, isso é epilepsia, equivalente epilético. Convulsão. Só que é mioclonia. A mioclonia é maior, mas tem. Agora, isso mostra que tem uma alteração do sistema nervoso periférico, é o simpático. Está alterado. Agora, isso demora um pouco até a pessoa dominar. Pergunta para o Antônio, que ele é especialista em mioclonia. O Antônio. Não é, Antônio? Fala para ele. Diz alguma coisa aí, Antônio, sobre suas experiências. Dá a força para o homem. Quando eu fiz a primeira vez o P1... Escuta só. Olha bem, ele tem experiência disso. Eu não percebia quase nada de energia, mas conforme foi desenvolvendo ali as práticas de
no final dos cursos. Aí o meu braço foi começando a pular. Sempre pulava o braço. E aí depois foi expandindo aquilo que pulava tudo. Então, ele estava com a síndrome, você sabe que tem uma síndrome, né? Agora eu já tenho um controle melhor. Mas, mesmo assim, se eu não exercer o controle, a tendência a doença de São Guido, a doença de São Vitor, também que eu chamava, era essa. É a Coreia. Você está entendendo? Agora tem um nome aí também, que é a síndrome. Como é que chama? Não. Tem uma síndrome. Cadê os psicólogos? Não, gente. Aquela síndrome do cara que não para, que fica todo alterado. Hiperatividade? Não é que é? Não. A hiperatividade, às vezes, pode levar o processo para isso. Como é que chama? É? Não, que isso? Isso aí tem até livro, as coisas todas, o negócio é sério. É? Tourette. Entendeu? Aí é que é o negócio. É? Agora, é muito engraçado você ver uma pessoa com isso aí. Tem de tudo. Não, é engraçado. Você nunca sabe o que é que vai acontecer. Agora, o nome é La Tourette. Certo? O que predispõe uma pessoa a ser ectoplasta? Experiências anteriores, nas vidas anteriores, retrossomas, retrovidas, de tudo quanto é jeito, que ela mexeu. São os iniciados vestais do templo, oráculos, pitchas, pitonisas e iniciados, que mais tem outros nomes desse tipo aí, sensitivos. O outro é sujet, que é o sujeito, né? Sujet, S-U-J-E-T. Entende? Tem a opção de escolher disso. O problema é esse. Um outro nome também que o povo gosta, que de vez em quando se usa, é médium. O outro é intermediário. Agora, outra coisa também é canalizador. Channel. Canalizador. O negócio é esse. Explique sobre o antagonismo yin e yang, da estrangeirismologia. Sim, aí é o processo da energia, do ponto de vista do ginossoma e do androssoma. Agora, ó, a gente não pode falar nem que o yin ou que o yang, um seja superior ao outro. Não. O que é superior é a vontade da pessoa dominando o corpo que ela tem. Sobre vocês, durante o EV, eu trabalho com as energias. Pode ser desintoxicação ou assistência. Como diferenciar? As duas coisas. Se ele está fazendo assistência, é para fazer uma desintoxicação. Se é desintoxicação, é porque você mesmo está fazendo isso. De modo que está tudo aí. Agora, diferenciar, isso não está difícil, nem precisa de pensar nisso. O processo é o seguinte, boceja até limpar tudo. Agora, ó, é bom verificar se não está atrasado com a sua carga horária de sono. Que às vezes o bocejo pode ser um processo mais fundo, que é a falta da carga horária, sono que não está adequada. Então seria bom, depois de terminar a tertúlia, você dormir um pouco, que é uma soneca, como diria aqui a Laura, que não está aqui hoje, né? É la siesta, em português é sesta. Professor Valdo, voltando lá nas centrais extrafísicas, a conexão tem a ver com o polikarma? É maior com o polikarma? É a base, né? É aquele que abre as portas. Agora, por exemplo, antes do polikarma, se a pessoa está começando a fazer a assistência e ela começa a ser uma mini peça dentro do maxi-mecanismo, ela começa a ter isso esporadicamente, mas ainda não está fixado. Mas começa já a ter contato. Ele já sabe que ela existe. É assim que o cara falou para mim. Você acha que ele já sabe que eu existo? Eu falei assim, já. Você está entendendo a diferença, não? Aí, porque está começando, está numa fase de transição. A pessoa está se adaptando para chegar lá. Você acha que ele já sabe que você existe? Professor, tem algum tipo de macrosoma para trabalhar a energia, com mais predisposição? Para mim tem tipo de macrosoma de todo tipo. Mas para esse tipo de macrosoma de todo tipo, presta atenção. Agora, o que se passa? Aí varia, por causa do serviço da pessoa, né?
Algum que predispõe Eu acho, por trabalho exemplo, com que as energia? coisas do Chico Xavier, ele tinha um macrosoma que era suprarrenálico, e a base dele, uma das coisas, era para segurar o processo dele. Por causa do problema emocional feminino dele. Sabe? Certos processos de excitação, aquilo travava ele um pouco, segurava. Então isso é importante, a educação do problema. Quando eu encontrei com ele, ele não sabia nada dessas coisas. Eu fui explicar para ele como é que era. Eu falei, pois é, tanta gente já passou me explicando isso tudo. Você está falando agora um outro nível. E eu vejo que eu sinto isso tudo. Agora, naquela ocasião, ele já tinha muito traquejo, já estava muito assentado. Entende? Já tinha uma certa idade, né? Aquilo ajudou muito. Mas eu acho que... Eu só te digo uma coisa. Macrosoma vai trabalhar com o corpo, tá certo? Alguma coisa para potencializar alguma coisa, macetear o processo, melhorar, fazer uma extrapolação de alguma coisa ali, ou pelo menos uma predisposição para extrapolar alguma coisa oportuna. Agora, o corpo nosso é tudo um derivado de energia, o corpo todo. A energia comanda isso. O que comanda é o energossoma. Então, veja, é lógico que qualquer coisa, ou a maioria, ou tudo que se faz com macrosoma, envolve o processo de energia. Agora, é lógico que deve ter só aqueles exclusivos para alguma coisa nesse sentido, por que não? Se não tem, até que eu vou falar para eles, vai ter que ser besteira, está faltando alguma coisa, uma lacuna. É óbvio, não é isso? Óbvio. É mais do que óbvio. Mas tem sim, eu sei que tem. Agora, uma coisa muito séria é predispor a pessoa para ela manter o equilíbrio, né? Principalmente o equilíbrio da lucidez dela com respeito ao parapsiquismo. Porque eu vivo falando aqui, eu quero ser lúcido na próxima vida, se for possível aos 8 anos, sei. Mas a coisa mais séria é isso. Eu tenho que ser lúcido para quê? O que eu vou fazer com isso? Então, essa maturidade da lucidez tem que ser levada para o processo da multidimensionalidade. Olha o parapsiquismo aí. Olha o problema tudo aí. Olha o macrosoma aí, se tiver. Então, ó. Agora, o que eu vejo é o seguinte, há uma confluência de fatores, né? Em tudo na vida é assim. Nessa questão de parapsiquismo, a confluência, essas coisas todas que eu falo, entram nisso. Desde os atributos ali, até um monte dessas especialidades todas que tem ali, ó. Aí vão entrar as especialidades mais sérias dentro do problema. E a parapercepciologia está muito forte nisso aí. Eu estava... Aquele livro lá, estou lendo com calma, aquele lá do Gênio Criativo, que tem muita coisa interessante. Agora, você gostou do livro, né? Esse Bem, Simonton é o máximo. Muito bom. É uma grande cabeça esse cara. Para mim, é uma das grandes inteligências que estão por aí. Muito Mas você interessante. pensou, se esse cara tivesse mais moço, a gente conversar com ele com calma, ele ia entender a opção de coisa. Provavelmente. Porque ele chegou perto da opção das nossas ideias. Dentro das pesquisas que ele fez. Então, essa questão do Pensene, que tem o lado da ponta da energia, eles nem têm noção disso lá. Não, ele chegou perto. É. Tem uma opção de coisa. O meu livro tem uma opção de anotações disso. Uma hora eu posso trazer aqui, a gente tocar no assunto. Depois que você acabar de ler, você traz suas coisas para você falar, que eu vou trazer o meu. Aí a gente joga em cima dessa turma aqui. Joga os livros na cabeça dele. Mas vai Então, ser bom. a questão do estado vibracional, mexendo com as energias, ele tem um efeito no processo da ideia, da outra ponta do Pensene, né? Como é que o senhor vê isso aí como ferramenta? Porque isso provavelmente vai ser uma decorrência de criatividade. O que eu vejo é o seguinte, é o que acontece comigo hoje. Vou te dizer como é que é. Eu estou trabalhando. E às vezes eu entro num processo que acabou. É aquilo que antigamente eu chamava, é um fuzuê. Deu um problemão, então criou alguma coisa. Na ideia, tem que sair daquilo. Então o que eu faço? Eu faço o recolhimento, a gente começa a mexer com energia. Daqui a pouco aquilo tem uma luz assim, ó, mais clara, no meio de tudo aquilo. Acabou. Toda bagunça, anarquia, anomia, desordem, o caos, toda a ideia fixou. Ficou clara, evidente. Isso eu faço hoje, uma porção de coisa minha desse jeito. Agora, eu estou trabalhando. Daqui a pouco, eles trazem alguma consciência. Aquilo começa a bater meus pinos todos. Há um alarme geral. Eu trabalho com aquela energia.
pelo jeito da energia que está ali, aquilo demora mais ou demora menos, eu vejo a hora que aliviou tudo. Às vezes, depois do alívio, vem a solução para aquilo que eu estava mexendo. É como se eles me dessem um pós, que é o negócio do pós-fácil. Você está entendendo? Isso existe também. Então, veja, uma coisa e outra. Isso é o tempo todo assim. Agora, eu noto, por exemplo, às vezes tem processo, se eu mexo muito com energia, tem processo de efeito físico. Então, eu já não dou mais valor para isso. Entende? Porque começa a bater uma opção de coisa e tal. Eu já considero que todos os aparelhos batem. Eu saio desse princípio. Então, eu considero que tudo é físico. E acabou. E vou em frente, não quer saber. Agora, de vez em quando, meus negócios são tão fortes que acorda a gatinha que está dormindo. Aí perto. Agora, isso devido o quê? Por causa da hora da eliminação das energias. Às vezes, dá esse processo de resto. Eu já cheguei a essa conclusão. Então, a desassimilação que é feita naturalmente. Agora, ó, eu no início gostava de falar na barbearia. Então eu falei assim, não, eu estou trabalhando numa barbearia. Na hora que você cortou um monte de cabelo dos homens todos que entraram lá e sentaram na cadeira, Campanile, que é aquela marca do barbeiro, aquilo caiu tudo no chão. Ficou cheio de cabelo, de tudo quanto é jeito. Essa limpeza dos cabelos é que dá o negócio. Entende? É a hora. Naquela ocasião não havia esse negócio de aspirador de pó. Hoje parece que eles fazem isso tudo assim, então não tem muita sujeira mais. Mas antigamente, no salão de barbeiro, às vezes, era um monte, você pisava em cima de cabelo. Você chegaram a ver isso, né? De modo que o que eu vejo é isso. É a hora de fazer desassimilação. Desassimilação é a limpeza dos cabelos que estão no piso. Tem que dar um jeito. Isso é a melhor metáfora que eu escolhi para mostrar até hoje. Eu uso isso faz mais de 50 anos. Mas fala. Professor, com relação à qualidade do EV, quais variáveis podem influenciar? Alimentação, ingestão de água, banho? Todo fator que influa na consciência influi no EV. Que ele deriva da vontade da pessoa, da intenção dela. Então, tudo que você pensar pode influir. Se uma pessoa, por exemplo, ela está preocupada com alguma coisa, aquilo vai influir no modo dela, vamos dizer, de ela ter intenção, dela ter a vontade dela aplicar a vontade dela. Isso vai influir no EV. Agora, então, o processo todo não é EV aí, no caso, o EV não. EV é a vontade da pessoa. É uma vontade granítica? É uma vontade imperturbável? É uma vontade definida? O que é? Como é? Ela é forte? Então é isso que tem que pensar. Eu tenho percebido que tem dias que você faz 20 vezes com dificuldade, tem dia que você faz 40 com facilidade. Não, às vezes também é um processo geral seu, físico. Você está com sono, você está cansado, está estressado. Uma outra coisa, às vezes você não está estressado, mas, por exemplo, você está desidratado. Você tem uma descarga aí de intestino violenta, aquilo amoleceu você. Você ficou sem comer. Às vezes dá uma desidratação temporária, muita gente passa por isso. Processo de hidratação e desidratação é um negócio sério. E você sabe, se uma pessoa tem uma descarga do cólon muito séria, passou 3 dias. Depois a pessoa vai lá no troninho e entope a privada. A pessoa fica desidratada, às vezes assente, o negócio cai, precisa de alguma coisa. Entende? Então, isso influi na questão da energia. Então, todos esses fatores você tem que ir olhando. Eu estou falando uns que são assim, bem grossos, óbvios. Esse que eu estou falando. Mas tem outros mais sutis. Tem que ver o quê? Agora, ó, por isso que eu falo, registra. Com o passar do tempo você vai ver todos os seus trafares energéticos. Olha o que eu estou falando, trafar energético. Só mais uma pergunta, professor. Por que tem vezes que você faz o EV, você sente calor e outras vezes você sente frio? Também não tem uma a mesma tendência... coisa. É o processo seu, da hora. Outra coisa, a temperatura ambiente, como é que você estava, a roupa que você está. Uma coisa é a pessoa fazer o EV pelado, outra coisa é fazer com roupa. Uma coisa é fazer o EV deitado debaixo de um monte de coberta agora que está fazendo frio. Cada um é de um jeito. Para quem está começando. Para quem domina, isso tudo é bobagem. Isso tudo é moldura que já foi ultrapassado. Entende? Não tem nada. Eu sempre falei, né?
O negócio é o seguinte, vamos plantar bananeira e fazer o EV. A pessoa acabar com as bobagens. Porque o povo tudo fala, não, mas eu tenho que fazer uma prece, eu tenho que colocar uma vela. Então, não, veste o calção e fica de bananeira. E agora, vamos ver, faz o EV. Isso é para liquidar com o assunto, você está entendendo como é que é? Então tem que acabar com a moldura secundária das coisas, isso não interessa. Não é por aí. Então, tirando fora essas molduras que o senhor falou, a questão da pacificação íntima, anticonflito, é muito importante para esse domínio bioenergético. Mas agora, veja, a pessoa tem que ter pacificação íntima e anticonflito, mas ela tem que estar disposta, às vezes, com a psicomotricidade dela. A psicomotricidade tem que estar desperta. Por exemplo, eu estou muito tranquilo aqui, mas se precisar de uma hora para outra, eu estou fazendo um monte de trabalho do cerebelo. Isso, às vezes, na questão do EV é importante. A disposição íntima. Principalmente para quem está começando isso, que ainda não domina tudo. Então, a parte física, fisiológica, psicomotriz. Então, é processo cortical, cerebelar, e é também problema cerebelar. Você está entendendo? Cortical e cerebelar. Sr. Valdo. Como assim? Essas são iguais? Foi feito? Não, mas essa aqui é diferente. Então tá. Pode falar. Eu acho que eu ouvi o senhor falando nas tertúlias que o estado vibracional o senhor já conhece de outras vidas, né? Já. Uma vez, quando eu entrei na Conscienciologia, alguém falou sobre o André Luiz e o estado vibracional. Qual a relação? Não, a gente chegou a querer falar nessas coisas, mas ele desistiu a hora que foi publicado Evolução em Dois Mundos, esse aí que eu falei, Mecanismo da Mediunidade, que fala sobre o biovórtice e os centros de força. Mas ninguém se interessou muito por isso, e ele viu que não tinha mais ambiente, ele não quis mexer com as coisas. Agora, a gente trabalhou muito, eu mesmo trabalhei para fazer a Câmara de Passe, que era baseado nisso. Tudo foi nesse sentido. Entende? Agora, o caso todo é o seguinte, é muito difícil, dentro de uma agremiação, uma instituição qualquer, desenvolver essas coisas, se lá dentro não faz pesquisa das coisas. Em religião não faz pesquisa, não há investigação do processo, é tudo estático. Agora você pode falar assim, não, mas tem alguns que estão fazendo, não adianta nada, se ele está lá dentro, ele é estático. Porque ele chega num certo ponto, ele vai bater no teto, ele não pode passar daquilo, porque senão eles cortam ele. Entendeu? Então, se a pessoa, adredemente, antes de tudo, ela já está castrada, ela nunca vai desenvolver nada, pesquisa nenhuma, nada disso. Outra coisa, não se pode ter na ciência um rótulo. Não existe ciência conscienciológica. Não existe. Não existe ciência brasileira. Existe a ciência, que é para a humanidade toda, é para o cosmos. Entendeu? Não pode ter rótulo isso. Na hora que tem, não tem ciência nenhuma. Por quê? Está delimitando, já denominou, adjetivou, qualificou. Isso está errado. O processo, por isso que eu falo, nós temos a holofilosofia, é universalismo, é todo mundo, está pensando na humanidade. Então isso aí é muito importante para não fazer curral, entende? Agora eu falo, por exemplo, nós temos uma ilha de consciencialidade, isso é outra coisa, é um curral, a Cognops é um curral, mas é outra coisa, é de conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? Universalista. Então, é um núcleo onde se estuda o universalismo. Não tem nada a ver com partidarismo, com sectarismo, com facciosismo. Entendeu a diferença? É por aí que nós temos que pensar. O caminho é esse. Pessoa que já sofreu crise epilética e tratou com cardenal, pode ter algum problema ou dificuldade para instalar o EV, ele pode causar recidivas, tem também um grau razoável de parapsiquismo. Uma coisa pode influir na outra? Olha, deixa eu te falar. Situação séria. A crise epilética que tratou com cardenal, a pessoa precisa ver que nível que ficou depois disso. Qual é o resultado da pessoa?
Por exemplo, como é que é a sua memória? A primeira coisa que você tem que ver. Então, se a sua memória está mais ou menos bem dentro da situação, mostra que não ficaram muitas consequências disso aí. Então, isso aí não influi em nada. Agora, causar recidivas. Se você, por exemplo, teve epilepsia durante muito tempo, e se você ficar com alguma irritação, por exemplo, neurológica, uma irritação nervosa, emocional, algum conflito maior, isso pode trazer uma recidiva. E você já deve ver como é que é a aura que isso pode acontecer. Se acontece a aura, você aborta o processo, você corta aquilo na hora. Então, outra coisa, se você tem um nível razoável de parapsiquismo, você já deve conhecer o que é a aura. Uma boa parte da epilepsia, quando a crise é convulsivante grande, convulsiva grande, que é o gramal, como se chama, que às vezes é o corpo todo, e que aquilo a pessoa fica temporariamente, dá uma hipomnésia, ela esquece o que aconteceu e dá um lapso no processo da memória dela, isso aí, geralmente, a pessoa tem uma aura do passado. Uma boa parte desses casos deve ter acontecido que a hora que chegou, que deu aquele curto-circuito na pessoa, que mexe no sistema nervoso dela, devido ao problema de retrocognição. Dá um toque dentro do problema do passado. É um curto-circuito. E aquilo mexeu. O disjuntor da pessoa ainda não está bom, desencadeia o processo, dá o curto-circuito. Agora, isso tudo aí mostra que você, se já tem parapsiquismo, é porque você já superou o processo da retrocognição. Então, você deve saber o que é aura. Você pode trabalhar, então, com EV à vontade. Agora, se você viu que você está modificando para ter aqueles inícios, aqueles primórdios do processo da crise convulsiva, você para por ali e trabalha com o problema para ver o que é. Muda seu modo de pensar, acaba com todas as irritações. Não só a irritação neurológica propriamente dita, que ocasionada, por exemplo, uma emoção, alguma contrariedade, alguma coisa nesse sentido, ou qualquer outra coisa. Isso aí você caminha com o processo. Agora, ó, observa. Pela memória, você vai saber como é que está seu parapsiquismo, como é que está seu EV, como é que está a sua saúde. A memória, no seu caso, é a melhor coisa que você pode fazer para entender isso melhor. Gostaria de saber mais sobre o paramicrochip e suas características. Por exemplo, é sempre instalado no paracérebro? Quais são as aplicações? Quais os pré-requisitos para ser instalado? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: te vira, começa com o EV, trabalha com o resto e depois faça bastante assistência aos outros, que você vai chegar lá. Não adianta querer estudar isso agora se não faz assistência. Vamos trabalhar, que você é uma pessoa que trabalha com isso. Então vamos ajudar. Se os amparadores verem que tem interesse, eles vão tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Não se incomode com o processo antes disso, é perda de tempo. Deixa acontecer através do trabalho. Isso é uma consequência de quem assiste, quem faz assistência. Vem. Aquilo que é para você, ninguém vai tirar da sua mão. Pode esperar que vem. Quem é que está aí com o microfone? Aqui à sua esquerda. Na página 55, Hominologia, eu fiquei com uma dúvida aqui. Aparecem 3 denominações relacionadas com... Onde está aí? Que página que é? 55, Hominologia. Sim. O que você quer? Energovibrator, energossomático e energoexpositor. E tem mais um que eu vou pôr. Energizador. Você poderia diferenciar, pelo menos, Mas os 3 todos são últimos? características da personalidade, são processo de energia. Energovibrator é o cara que faz o estado. Não, que faz o estado vibracional. Energossomáticos é aquele que entende do que é energia, é a energossomaticidade. Agora, energoexpositor. Aqui. Agora, energizador. Somos nós. O que você quer? Eu ainda vou pôr energizador, que o Jânio estava pensando nisso aí, sugeriu essa expressão. Tá. Uma outra... Homo sapiens energizator. Então é a questão da exteriorização, o expositor. Né? Agora, hoje na dinâmica veio uma expressão que foi EV e regeneração celular. Você poderia aprofundar essa relação? EV? EV e regeneração celular. Ah, sim, o que tem?
Você poderia aprofundar essa relação? Tudo é possível, né? Com a energia que faz tudo, que mexe com célula, tudo é energia. Então, isso tudo é possível. Agora, a regeneração é o processo da para-regeneração, lá, de 1,51, que é da parafisiologia. Isso é sério. E hoje eles já estão começando a fazer isso do ponto de vista bioquímico, né? A regeneração. Vocês viram que eu trouxe um caso aqui sobre isso, da regeneração celular. Agora, a regeneração, a energia é a base disso. Regeneração mais séria é aquela que começa a afetar tudo da pessoa positivamente e acaba com a interferência grupo kármico. Essa que é a grande regeneração. É a hora que a pessoa passa da recomposição e ela tranquiliza o problema. Agora, todo mundo aqui que fez curso intermissivo pode ficar livre totalmente das interferências grupo kármico. Já tem gabarito para isso. No curso intermissivo eles falaram isso para muita gente aí. E é por isso que muita gente também admitiu. Depende da pessoa. Agora, vai ser chato, né? A hora que você acabar essa vida, volta lá e vão examinar e você está vendo, não, você não limpou aqui, ó. Por quê? Você tem um nó, tem alguma coisa atrapalhada aí. O que é que você deixou? De modo que, olha, é bom você ter rugas de preocupação com isso. Eu queria entender essa limpeza, então, seria que numa vida era capaz de limpar a interprisão, é isso? Por isso que ela fez o curso intermissivo. Ela limpa a interprisão. Quer dizer, pensado. É lógico que essa pessoa, a maioria de vocês, já devia estar 500 anos já trabalhando para limpar o troço. Senão não teria entrado no curso intermissivo. Meu Deus, não. Entendi. Na verdade é porque já está no acho que é lógico, que estava no finzinho. Já está no finzinho, entendi. Agora entendi. Por isso que eu chamo, gente. Entendi. Ter feito o curso intermissivo já é um triunfo. Eu, se pudesse, estava pedalha para todo mundo. CI, curso intermissivo. Comissão, como é que é aquele negócio? Comissão de inquérito, essa é a CI. É CI. Comissão não sei o que questão. É de inquérito, pois é. Não, mas tem um que é CI que estão usando. A CI é uma dessas também, que equivale ao curso intermissivo nosso. Tá certo? Professor, então quem não faz curso intermissivo faz o quê na Entrevidas? É vegetal, né? Pois. Vegetal, subhumano. Tem a baratosfera. Tem gente que gosta do baratosfera. Fica lá 1000 anos. Então é 880? Não é 880. Tem os mais ou menos. Mesmo entre nós não tem, né? Aqui que você está achando que é 80? Aqui não, tem 79, tem 79,5, entende? Outra curiosidade. Hoje, na tertúlia, o professor sentiu que houve mais EVs, o ambiente ficou diferente ou não? O que é que acha? Eu acho o seguinte, para uma terça-feira, hoje tem muita gente. Não está bem dentro. Eu não sei quantos assinaram o livro aí, mas tem um pouco mais. Agora, o caso todo é o seguinte, o EV deve ter chamado o povo, né? Porque tem muita gente com a consciência pesada, hein? Então, 78 que estão aí. Alguns desses deviam ter a consciência um pouquinho pesadinha. Né, que chegou. Só a gente ver se a pessoa chegou se arrastando, segurando nas coisas, deve ser porque a consciência está pesada. Sovaldo, queria perguntar aqui, aproveitando que você falou da libertação da interprisão, né? Hoje é dia dos escravos, Estado vibracional. E aqui você fala da qualidade, tudo isso depende da qualidade da intenção pessoal. Você fala aqui na página 58. Né? Você poderia falar um pouco dessa relação, dessa libertação da interprisão, aqui, o EV uma pessoa e a pode intenção? aqui, chega para ela e deu liberdade. Você saiu da cadeia, você passou aí 33 anos. Você agora vai sair. No outro dia comete um crime. A intenção dele não adiantou nada. Entende? Então, o problema todo é esse. Qual é a intenção da pessoa? Não adianta ela dominar a energia. Precisa ver o que ela vai fazer com isso. Então, nesses últimos 500 anos, você falou, né, assim,
Que a gente estaria trabalhando para liberar a intervisão Vocês maior. trabalharam. A intenção, senão, não teria feito o A curso intenção. intermissivo. Porque a intenção já estava, eu não vou dizer que ela estava madura, mas já não era mais verdolenga. Entendi. Ela estava no, mais ou menos, você está entendendo? De vez. Não é assim que a gente fala, uma fruta que está de vez. Então está começando a dar umas pintinhas aqui, uma coisa ali. E essa qualificação É da isso. intenção agora, aqui nessa vida, Sim. é pela TENEPS, pela, enfim, pensanidade? Vamos dizer, pela ficha da pessoa, tudo que ela faz, né? Aí entra a opção de coisa. Entra a ProEx, entra o interesse dela, a carreira profissional, o que ela faz com isso, o nível de interassistencialidade que ela tem, qual a prioridade dela, qual o repertório do trabalho dela. Né? É o repertório da cantora. Pela música você vê a qualidade dela, o que é. Aí é que é o jeito. A sua música era de forró ou não? Como é que é? Agora, umas coisas engraçadas, né? Aqui do lado, às vezes, eles tocam as músicas aí. Agora, uma coisa muito interessante. Eu estava vendo um filme e tinha o batuque dos índios, tudo lá do filme. E eu prestando atenção naquilo. E o meu quarto tudo fechado, tal, ar-condicionado, com tudo. E escrevi antes parênteses, tudologia. Você está entendendo? Que é a base do processo da tudologia. Tudo tem relação com tudo. Aí aquele cara lá, então, que falou que a asa da borboleta aqui influi na chuva lá no México. Você está entendendo? É aquele negócio que eu falo, ó, eu faço isso, ó, acabou. Está fixado, faz onda no cosmos. Nós temos que pensar nesses detalhes, é o processo do detalhismo para chegar na exaustividade. Agora, a energia está em tudo. E nessas técnicas, tudo tem processo de energia, não tem jeito de fugir. O EV está dentro disso. Assisto tertúlia desde 18 de março e de lá para cá venho fazendo EV. Porém, não consigo perceber energia. O que pode estar errado? Olha, insista e não desista. A primeira coisa, não fique afadigada, não fique ansiosa, não seja precipitada. Espere e deixe acontecer. Quando você esfriar seu processo, possivelmente você vai começar a sentir a energia. Por enquanto está bloqueado, possivelmente vive o processo de algum problema seu de sistema nervoso. Mas você supera isso. Vai em frente. Hoje que dia que é? Hoje é dia 13. Não faz nem um mês que ela está fazendo, é pouco. Um mês não, 2 meses, né? Não faz nem 2 meses. Tem que trabalhar com isso. Quer saber se o tipo de personalidade introvertida e extrovertida influi na qualidade do EV? É lógico. Uma pessoa fechada é uma coisa, outra pessoa aberta é outra coisa. Quem é aberto, às vezes, desperdiça mais energia ou aplica melhor as energias. Quem é fechado pode estar se intoxicando com as próprias energias. Precisa de ver o que é. O processo traumático emocional em retrovidas pode ter desenvolvido o ectoplasma com a racionalidade prejudicada devido à noite mal dormida. Às vezes passo raiva e não consigo fazer o EV. O ideal seria eu tomar um calmante, já que não sei como me acalmar. Olha, seria bom você consultar um médico de confiança e saber o que você vai fazer. Agora, quanto ao processo traumático emocional em retrovida, pode ter desenvolvido ectoplasma, sim. Mas não é isso que é o mais importante, não. O problema é a pessoa ter usado, de algum modo, assistência em vidas anteriores. Essa assistência, e junto, por exemplo, casada com processo parapsíquico, pode ter potencializado. Se existe uma maneira, uma dica de trabalhar o EV e manter um equilíbrio dentro de uma sala que existe diversos equipamentos de informática, rede, internet, onde até o sinal do celular é enfraquecido. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que ver, é o seguinte: mete energia em tudo quanto é aparelho que tem aí, com calma. Mete energia com calma. Aparelho por aparelho, tudo isso. Agora depois, dá uma limpeza em tudo isso.
Tem uma coisa que é das mais sujas que tem dentro de um workstation, quer dizer, uma estação de trabalho da informática. Você sabe o quê? O teclado. Limpa esse teclado de cabo a rabo e tira tudo isso. Eles dizem que o teclado é mais sujo do que as células, as notas que passam por aí e o papel da privada e o vaso da privada. De modo que é preciso de limpar isso aí. Isso aí às vezes é importante. Agora, junto com isso, joga primeiro energia em tudo. A primeira coisa, percorra a peça, o quarto, ali a workstation, com você, exteriorizando energia por tudo quanto é lado. E depois pega cada aparelho dele e joga energia. Eu quero te dizer que eu já contei aqui a história do cara que era um especialista que cuidava das minhas máquinas Olivetti. Então, a minha máquina Olivetti, ela travou. Ela é daquela que estava passando para a computação, então ela já tinha uma memória. Vocês lembram que tinha uma máquinas de datilografia que já tinha memória. Nessa fase de transição, a máquina pifou. Agora, tinha um camarada, que é o maior representante que havia da Olivetti lá no Rio, que a gente pagava uma nota, cada consulta dele, cada vez que eu ia lá, era uma nota. Então, nós chamamos e veio o maior técnico deles para ver. Agora, então eu deixei lá, fui lá dentro, trouxe um cafezinho para ele, que queria, tal, lá, tal. 2 horas depois, o cara vira para mim e fala assim, olha, eu não sei o que é, não dá. A situação, a gente teria que ouvir outros técnicos dessa história, porque a situação está precária. Eu já tentei tudo, isso aqui travou, tem alguma coisa, tem alguma ligação aí que não está dando certo. Eu já testei tudo, coloquei todos os meus aparelhos, vocês sabem, esse povo tem um monte de aparelho, coloca lá, tensiômetro, potenciômetro, não sei o que é ômetro disso, ômetro daquilo, e tudo. Aí o homem, com o maior desânimo, ele vira para mim e diz assim, olha, é lógico que nós não vamos cobrar do senhor essa consulta, porque nada deu certo, mas agora, se o senhor quiser, eu vou levar isso aí, vou fazer uma junta lá, para a gente ver o que acontece. Essa máquina tem que funcionar, a gente não pode apanhar disso. Eu falei assim, mas que pena, né? Quer dizer que não deu jeito. Não. Aí eu já tinha desligado tudo, a situação toda. Eu cheguei lá, comecei a mexer, coloquei um papel. Falei assim, então você espera, só antes, senta aí um pouco. Joguei energia em cima dela assim, e sem tocar em nada. Só joguei energia. Aí eu fui lá ver. A máquina começou a funcionar. Eu falei assim, não, isso é um absurdo, né? Um absurdo. Nunca mais esse cara apareceu lá em casa. Então vocês vejam, alguma coisa, quando o problema é mais sensível de informática, o processo de energia atua mais. É o problema eletrônico, vocês sabem disso. Que às vezes é a má posição de alguma coisa, um processo qualquer, né? Não tem isso? Pois é. Então, que a sua emoção influi no negócio, que está ficando cada vez mais sensível. É um problema isso aí. Agora, o meu caso lá, ele, coitado, ele fez uma boa coisa. Ele limpou a máquina toda que precisava, porque ele deu a limpeza, né? Ele trabalhou mais de 2 horas em cima do processo, na máquina. Professor, aqui na página 58, em atributo, no final ali, o senhor coloca, o Homo sapiens humanos é o animal de corpo humano capaz de sentir compaixão autêntica e explícita. A terminologia compaixão... Onde é que está isso, hein? Atributologia, página 58. Atributo, página 58. Ah, sim. O que você quer saber? No finalzinho o senhor coloca ali. O Homo sapiens humanos é o animal de corpo humano capaz de sentir compaixão autêntica e explícita. O que tem? O senhor escolheu compaixão. Aqui... É compaixão. Humanos. A humanidade. Por exemplo, existem 2 tipos de coisas, de ciência. Tem as humanidades e tem a ciência. Essa aqui, ó, é a humanidade, a compaixão autêntica e explícita. Se uma pessoa não tem compaixão, ela não é humana. Por exemplo, o maior ditador, o maior genocida, ele vai mexer com a filhinha dele, que ele gosta, ele tem compaixão dela. Se ela machuca, ele pode até chorar. Você está entendendo? Isso é compaixão. Já houve outras vezes que nós discutimos a questão de compaixão. Sim, né? Mas eu estou falando em humano. Se eu não falei nada aqui sobre evolução, eu estou falando humano. Você é o bicho. Bicho homem, sabe? É você, eu. Animal humano.
o Homo humanus. Tá certo? No caso aqui, o Homo sapiens aqui no humanus. sentido de altruísmo, de empatia também, nesse sentido? Também, mas o problema todo é sentir compaixão. Se uma pessoa que não tem compaixão para nada, está danado, não está? Por exemplo, o serenão. É lógico que ele tem compaixão, mas já superou esse negócio. Ele não vai chorar por causa disso. A pior coisa que tem é o cara que tem compaixão. Vai assistir o outro, começa a chorar no ombro do outro que precisa ser assistido. Perdeu tudo. Já pensou? Eu já vi um médico fazer isso com a criança. Ele chegou lá, o menino está tudo alterado, ele começou a chorar. Foi pegar a criança, ele que está chorando, a criança feliz da vida. Então assim, esse aí não tem mais jeito, não pode cuidar dessa criança, não vai dar mais nada. Isso aqui dá no sentido básico, né? No sentido de ser humano mesmo. Né? Humano. Professor. Você é humano, viu? Quero te lembrar. Não adianta falar que você é gaúcho, porque tem gaúcho que acha que é uma potestade celeste. Não, é uma potestade celeste, não é humano. Professor, na página 54, sinonimologia, o professor coloca auto-organização energética, ou seja, quem quiser o EV e a organização estão sempre ligados. Quem quiser trabalhar o EV tem que trabalhar a organização e quem quiser trabalhar a organização tem que trabalhar o EV. É isso aí. O professor, eu já ouvi nas tertúlias online a falar da técnica dos 6 meses para a pessoa se tornar organizada, mas já ouvi várias versões. O professor pode Não, explicar... você pode usar a sua vontade. Você não quer 6 meses, usa 5, usa 10, usa 2 anos. Mas como é que é a técnica? Pode falar. De 6 meses? Sim. Para dominar as coisas é o seguinte, a primeira coisa que tem é a pessoa saber o caso da TENEPS. Uma parte mais nobre, mais elevada, mais avançada, mais evoluída, entende? Que é a música clássica. Agora, outra coisa. Essa música clássica eu não especifiquei qual é. Depende daquela pessoa. E o rapport, a empatia que ela tem com aquela música, entendeu? Outra coisa, música, às vezes... a pessoa tem que saber conviver com ela, tem que se acostumar com os sons, com a melodia. Uma hora para outra, às vezes, a pessoa não vai nem gostar ou nem estar contra. Ela tem que se acostumar com aquilo. Agora, se ela sente a primeira vez uma música daquele jeito, é porque aquele compasso, aquela melodia, alguma coisa que tinha ali, vinha de outra vida dela. Aquilo é o fator desencadeante, é o agente desencadeador. É o detonador do processo. Hoje eles gostam muito de falar que detona. Detona, é o gatilho. Entendeu? Isso tem. A gente tem que levar isso em consideração também. Que nesse caso, como está grafado aqui, parece justamente isso, que ele se refere ao processo de afinidade da pessoa. A idiosincrasia, aquela sempre música de respeito à é pessoa. Tem pessoa, por exemplo, que às vezes é totalmente oca. Ou melhor, ela não tem nenhuma reverberação em matéria de melodia. Tem outras que precisam de ter movimento, o processo cerebelar. Agora, a música clássica ela é mais levada para o córtex. É um problema cortical, é cerebral, não é cerebelar. Ela não permite você estar dançando. É lógico, eles fazem os arranjos, fazem milhões de coisas para colocar ritmo, até na sinfonia de Beethoven, isso é besteira. Estraga tudo, isso é caricatura, entende? Não é por aí. Escuta, você examinou aí o... Não, eu não cheguei a revisar. Não chegou a ver. Tá. Professor, a página 56. Você pode falar? Sobre a música clássica, eu tenho um problema. Né? Toda vez que eu escuto uma música clássica, normalmente o pessoal acalma, ela vai chegando ao ponto de me dar irritabilidade. Irritabilidade? Qualquer tipo de música? A música orquestrada. Então é uma coisa sua, muito braba. Você tem que tratar isso. Processo, não pode ser. Uma outra coisa, dá irritabilidade porque tem alguma culpa no cartório. Entendeu? Está mexendo algum nogódio dentro de você, do seu passado, que aquilo irrita. Você está lembrando de algum processo baratrosférico. Está na cara, não pode ter. Entende? Por exemplo, pega uma música bem suave. Não pode fazer uma coisa dessa, mesmo que seja assim, de muita emoção. Por exemplo, pega a Chanson de Matin, do Elgar, e vai ver. Se aquilo te irritar, tem alguma coisa. Como é que é possível? Você entendeu o que eu quero falar? Então tem alguma coisa muito séria atrás disso. É bom você fazer uma experiência disso. É bom você tirar isso. Extirpar esse processo.
Isso é importante, Nádia, muito importante. Hein? Como é que faria isso? É insistir e trabalhar com energia. Trabalhar com energia até você se adaptar. E outra coisa, não pode chegar também e passar para o outro extremo. Em vez de irritar, você vai começar a chorar de emoção. Também não pode. Tem alguma coisa errada. Você tem que ouvir aquilo com equilíbrio. E aquilo vai expandir o seu modo de pensar. Você vai melhorar o modo de pensar. É assim que faz a música. Isso é possível. Professor, Mas a página 56, o item transferência. Como é que o EV atua para esse autodomínio emocional? Como é que é essa atuação específica no psicossoma? Aqui, ó. Quem transfere erradamente para a muleta o esforço a ser empregado com a vontade sobre as essências, não vem a conhecer a si próprio, a discriminar as energias ou melhorar o autodomínio emocional. Fortaleza é rejuvenescimento. Então, você veja, se você transfere para uma muleta, você está deixando que a muleta domine você. Você está precisando de arrimo, você está precisando de amparo, você está precisando de assistência. Entendeu ou não? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa coloca aí, mas é o incenso que está dominando ela. Ela não tem autossuficiência, ela não tem confiança no pulso dela. Ela não sabe o que ela quer ainda. Você está entendendo o que quer dizer? Então, ela tem que fazer isso sabendo que a vontade dela é que é a força maior que ela tem na vida dela. E que ela pode dominar aquilo. E acabou. É isso que falta. Então, todo mundo que apela para qualquer muleta externa ainda está muito frágil, ainda boboca. Por isso que a religião, eles não fazem pesquisa disso, está todo mundo lá. E outra coisa, o que é que faz? O Papa, com os bispos e os sacerdotes da igreja, domina todo mundo, através da badalada, através de uma obra de arte, através do brilho disso, incenso, turíbulo. Tudo isso, o que é? Lavagem cerebral. Estão dominando a pessoa. E esses são chamados até de fiéis. Fiéis é o cachorro lá, o nosso amigo fiel. Vem cá, tio, vem cá. Tio. Hein? Foi? Fortão. Ah, sim, é coisa de padre, isso aí é normal. Então ele está dentro dos trinques, tá certo. É o jeitão. Você entendeu isso aí nesse livro? Sim, eu entendi. Então a questão desse autocontrole das energias para o estado vibracional, essa disciplina e continuismo é que vão trabalhando aspectos emocionais para chegar nesse autodomínio? Não, trabalha tudo. Trabalha tudo. Agora, a emoção, geralmente, é o travão maior de todo mundo. Está todo mundo preso por causa do processo de emoção. Então, a hora que começa a trabalhar isso, tudo isso aí vai melhorando. Esse poderia ser um dos fatores que mais dificulta o EV? O EV, de modo geral, isso varia. É difícil da gente falar. Eu não posso generalizar isso aí. Porque cada pessoa é de um jeito. Tem uma que é um determinado tipo de emoção, outra é outra coisa. Um é medo, o outro, às vezes, é orgulho. O outro é porque quer que os outros sirvam a ele não quer fazer nada por si. Tem gente que não gosta de trabalhar consigo mesmo, tem preguiça. Tem gente que não faz esporte, não faz nada. Uma pessoa que não faz essa não quer saber nada de... Vai fazer força para fazer estado emocional? Não quer. Uma última pergunta, professor. No caso de quem teve as iniciações, o desenvolvimento lá, como pitonisa, pitcha, nesses aspectos, existia um predomínio da passividade passiva. E também umas outras formas de mobilização energética, aquela questão em circular, né, em redemoinho e tudo mais. Isso interfere até um ponto... Não, isso aí interfere muito pouco. Hoje, se a pessoa tem experiência disso, com o curso intermissivo, o lado melhor dessas coisas todas vai ressaltar. Fica por cima disso. Então, isso tudo aí vai ajudar demais a pessoa hoje. Dentro de tudo aquilo que já passou. Ela supera. Porque ela hoje tem lucidez sobre a passividade ativa. Ela deixa de ter a passividade passiva. E outra coisa, ela tem lucidez que ela é capaz de ter autossuficiência. Antes ela não tinha. Ela era subordinada, era escravizada. Entendeu? E outra coisa, hoje não tem mais lavagem cerebral.
Nós estamos conscientes disso. Então isso tudo é esperado. Então a recuperação desses cons com a É qualificação. muito mais rápida, e melhor. Tá. Mais densa, mais profunda, mais intensa. Entende? Quem Obrigada. é que vai? É você. Depois da Cristiane, a Marta vai dar um recado. Tá, Marta, você tem que vir para cá, tá? Todos já têm o papel? Então vamos à eleição. Verbetes novos. Autoconsciencialidade ascendente. Conjunção autocognitiva. Erro evolutivo crasso. Impedimento do estado vibracional. Incivilidade. Para abstração. Recorde homeostático. Tara parapsíquica. Tares expositiva. Verbetes antigos. Curiosologia. Década. Localização. Operação. Palavra-chave. Prerrogativa. Primoponente. Referência. Taxologia da segurança e usabilidade. Boa tarde a todos. Eu quero lembrá-los que faltam 9 dias para que nós possamos dar início ao primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia e também o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis. Então eu quero convidá-los a todos para participarem desse evento, que vai ser bem marcante, mesmo porque, através dele, além de nós aprofundarmos o estudo da Grupo Karmologia, nós também estaremos contribuindo para a Enciclopédia da Conscienciologia, ok? Nós contamos com a sua presença. Até mais. Minha vida de urso? Minha vida de urso? Não, mas eu já melhorei. Olha só, quando eu era urso, eu hibernava 6 meses. Urso hiberna pra caramba. Agora eu só quero 5 dias. Isso está bom. Só na terapia. Olha, eu dormi bem essa noite, eu dormi bastante, eu estou tão cansado. Ganhou impedimento do estado vibracional com 34 votos.